E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem e principalmente com saúde, como eu sempre tenho falado para vocês, né? Bom, gente, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre as antigas civilizações lá do Oriente, né? Nós falamos nas aulas anteriores aí de uma região chamada Mesopotâmia, né? Que é uma região praticamente aqui nesse espaço aqui, né? Era um local que chamava Mesopotâmia, que se desenvolveu ali grandes civilizações como os sumérios, né? Os acádios, os hebreus, né? Era um pessoal que se estabeleceu naquela região por conta dos grandes rios e ali construiu cidades e se desenvolveram. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre dois grandes lugares que hoje são grandes, né, aí países, que é onde está localizada a China, né, e depois a Índia, né. Nós vamos falar sobre essas antigas civilizações que é lá no Oriente, né, sobre como eles se desenvolveram, de que forma eles começaram a se tornar uma grande referência aí no mundo antigo. Então, como eu disse para vocês, aí está o mapa onde está localizado a China, né? Como eu havia dito para vocês no slide anterior, que é essa região aqui, e onde está localizado a Índia, né? Lembra que eu falei para vocês lá da Mesopotâmia, aonde se desenvolveu outras civilizações? Aqui, olha, é a região da Mesopotâmia, tá vendo? Pessoal, o que tem em comum entre a Mesopotâmia, entre a Índia e entre a China? É que ambas civilizações destes locais, elas se desenvolveram à margem de grandes rios. Lá na Mesopotâmia, as civilizações se desenvolveram à margem de que rio? Rio Tigre e Rio Eufrates. Aqui na Índia, qual vai ser o rio? Né? Vai ser o rio Indo. Lá na China, qual vai ser o rio? O rio Amarelo. Então o homem não é bobo, gente. O homem, ele sabe que a água é fundamental para a sobrevivência. Ele sabe que a água é muito importante. Então, todo o início da humanidade ali, das grandes civilizações, foi à margem de grandes rios. Porque ali o rio deixava a margem fértil, aproveitava as enchentes para poder fazer canais de irrigação, aproveitava as enchentes para levar equipamentos, levar outros objetos através de embarcações para outros locais. Então, o rio contribuiu demais lá no início das grandes civilizações. Então, portanto, os rios foram fundamentais. Rio Tigre e Eufrates, lá na Mesopotâmia, Rio Amarelo na China e o Rio Indo na Índia. A partir disso, eles começaram a se organizar e criar hábitos que atravessou milênios, pessoal. Até hoje, a parte da cultura, de tudo que eles fizeram lá atrás, ainda reflete no nosso dia a dia. Bom, essas comunidades, pessoal, da China, que nós vamos falar primeiro, depois a Índia, como eu havia dito para vocês, eles se estabeleceram à margem do Rio Amarelo. A margem desse Rio Amarelo, eles viviam de acordo com o calendário das inundações. Quando o rio enchia, eles aproveitavam para aquela água do rio para fazer plantações. O que acontecia? Nesse local que enchia, essas áreas ficavam submersas por vários meses, embaixo da água. Eles aproveitaram para fazer o que, pessoal? Que até hoje isso ainda é um hábito na China, para cultivar o arroz aquático. Isso mesmo, o arroz plantado na água. E parte dessa cultura, dessa forma de produzir, se estendeu por toda a China, né? Na parte um pouquinho mais elevada, que era um pouquinho mais alta, o que eles faziam? Eles construíam terraços, né? Como vocês estão vendo aí, essas escadas, né? Para fazer o quê? Eles captavam a água do rio, distribuíam nesses terraços, nessas escadas, retinham todos os nutrientes, né? E ali eles produziam, eles plantavam. Dessa forma eles conseguiam sobreviver. Praticavam a agricultura na sua aldeia,
além da agricultura, eles também criavam, aliás, cães, porcos, bois, ovelhas e galinhas, né? Então, a partir dessa organização, é que começaram a surgir as aldeias, né? E em seguida começou a surgir as cidades. Dessa forma, eles foram se desenvolvendo. Como que era organizada a sociedade? Quem que dominava? Quem que mandava, vamos dizer assim? Era formada toda a organização social através das dinastias, pessoal. O que é essas dinastias? As dinastias eram famílias. Famílias que eram os chefes, né? Os patriarcas, os que mandavam no lugar, eram as grandes famílias. Essas famílias grandes e começaram a dominar e a comandar a China por um longo tempo. Aí eu mostro para vocês uma sequência de várias famílias, né, que organizaram e comandaram a China por um bom tempo. Que dinastias é família. Saía uma família, entrava outra. Saía uma família, entrava outra. Nós temos aí primeiro a dinastia que iniciou com a Shang. Depois veio a Zhou. Depois os Zhou perderam o poder. Quem assumiu foi o Qin. Daí o nome China, que foi a partir daí que deu-se o nome de China, que foi o Qin, que foi a dinastia do Qin, que começou ali a criar a China como a gente tem um pouco de conhecimento dela hoje. Então, essas dinastias, elas comandaram a China por muito tempo, né? Eram famílias que permaneciam no poder ali comandando todo aquele espaço que hoje onde é a China. Então, pessoal, após a morte do Qin, né, Shen Huang, estabeleceu-se uma nova dinastia, uma nova família passou a comandar a China, que era a família conhecida como Han. O que o Han fez? Ele expandiu o exército e unificou o sistema de pesos e medidas. O que é isso? Peso, quilo, grama, né? Medida, metro, comprimento. E o que ele fez era uma bagunça, não existia essa organização de peso. Ele organizou para poder produzir e quantificar o que ele produzia, para poder depois comercializar. Falando de comércio, foi também nesse período que ele expandiu as rotas comerciais, criando a chamada Rota da Seda, que era esse percurso aqui, pessoal, que ele fazia, né, para poder comercializar os produtos que a China produzia. Então, os comerciantes usavam essa rota chamada Rota da Seda, por conta da seda, um produto tipicamente, originalmente chinês, que era um segredo guardado a 7 chaves pelos grandes imperadores daquele período. Ninguém sabia como era feito aquele tecido fino, bonito, que hoje sabemos que é produzido por conta do bicho da seda, mas era um segredo de morte, ninguém podia saber. E era valioso, e era caro. Então eles vendiam muita seda para outros locais, e além dos outros produtos que eles produziam. Então, nessa andança de um lado para o outro, eles começaram a trocar ideias, trocar conhecimento, trocar cultura e aprenderam coisas novas com outras civilizações e também ensinaram coisas novas para outras pessoas. Essa troca foi muito importante para a China se desenvolver e se tornar o que a China se tornou hoje, né? Um grande país, né? Uma das técnicas que eles utilizaram naquele período que até hoje, por exemplo, sobrevive aí, é a acupuntura. Já ouviram falar na acupuntura? É uma medicina chinesa, que consistiu em quê? Em aplicar finas agulhas pelo corpo para curar enfermidades. Hoje as pessoas praticam acupuntura, e a acupuntura é uma medicina chinesa que vem deste período, que também foi passado para outras civilizações e trocando ideia com as pessoas aprenderam essa cultura chinesa, que até hoje, por exemplo, no nosso país, nós sabemos dessa prática, que é uma prática chinesa, um exemplo de troca cultural, pessoal. Como que era formado a sociedade chinesa? Como eu havia dito para vocês, era ela organizada por dinastias, eram famílias. E essas famílias tinham o responsável maior, que era quem? O imperador. Ele era o mais importante da sociedade.
Abaixo dele estava quem? As pessoas da corte que trabalhavam com ele, que agiam de acordo com a sua vontade. Depois de uma nobreza tradicional ali, os parentes mais próximos do imperador, familiares, e os proprietores de terra e os trabalhadores urbanos, ali da região camponesa, aliás. Quem que eram essas famílias nobres? As famílias nobres, gente, os homens tinham plena autoridade. Era o homem, por exemplo, que decidia se uma criança recém-nascida ficaria na casa ou seria rejeitada. Julgava os crimes e punia, de acordo com a sua própria vontade. E poderia ter várias esposas, isso nas famílias nobres, os que vinham abaixo do imperador, que eram ali os muito ricos, né? Além disso, gente, essa comunicação dentro e fora do império, lembra lá que eu falei para vocês da rota da seda, dos comerciantes que vendiam, formou-se ali um grande contingente de pessoas ricas, que eram os comerciantes, além dos dirigentes dos exércitos, os capitães, os generais, né, os capitães, aliás, os generais, que comandavam as grandes guerras ali e viviam luxuosamente. Então, olha lá, imperador, né, a nobreza, os nobres, depois ali os comerciantes. E quem via lá embaixo, por baixo de tudo, nada mais, nada menos que os camponeses. Era a grande maior parte da população que trabalhava na terra desses nobres, trabalhava para os comerciantes, e a vida deles era bem intensificada, gente, era uma vida bem difícil assim, e eles trabalhavam de acordo com as condições do ano. No verão, na época das plantações, trabalhavam no campo, né, habitando nas choupanas, pequenas casas com palhas ali, né? No inverno, o que eles faziam? Retiravam-se para as aldeias, aonde se dedicava ao artesanato, porque no inverno não tinha como plantar. Estava frio, a terra não estava própria para plantio ainda, não teve as enchentes. Eles faziam artesanato e se preparavam para as festividades das colheitas. Isso, eles faziam festa para as colheitas e eram festas coletivas com a chegada da primavera. Então eram tradições que a China foi, né, foi mantida por muitos e muitos anos. Essa forma e essa estrutura que era mantida a sociedade chinesa. Como eu disse para vocês, aí está o grande rio amarelo, né? Até a tonalidade dele lembra um pouco a cor aí laranjado, meio amarelo, mas é por conta de uma terra meio barrenta, uma água meio barrenta com muitos nutrientes. Olha em volta, pessoal. Olha essa natureza em volta, olha essas árvores, olha a área verde. Belíssimo, isso é muito bonito, porque tem muitos nutrientes, e eram esses nutrientes que eles aproveitavam para fazer o quê? Para arar a terra, aguar com ele, aproveitar a enchente para poder plantar. Com isso, eles cultivavam várias coisas, pessoal, como eu disse para vocês. Cevada, arroz, trigo, melão, abóbora, pepino, alho. Olha só a quantidade de produtos que eles podiam produzir. Além disso, um material importante que eles produziam ali eram as amoreiras, porque as folhas das amoreiras, elas serviam de alimento para o bicho da seda. Lembra que eu falei lá da seda, que era um produto importante, que era segredo de morte, ninguém sabia como era produzida? Então, era o bicho da seda que fazia os fios. E como esse bicho comia? Folha de amoreira. E eles plantavam muita amoreira, né, que até então ninguém sabia como era feito esse produto que era um segredo de morte, que ninguém podia saber. Então, eles desenvolveram ali, gente, um eficiente sistema de irrigação com águas fluviais oriundas principalmente do Rio Amarelo. Toda essa parte de irrigação eles canalizaram e levaram para as plantações. Eles se destacaram, gente, na produção de tecidos de seda, como disse para vocês, que era o principal produto deles comercializado, e na fabricação de objetos de madeira, de bronze, e muitas peças, pessoal, produzidas lá pelos artesãos do período do Zhou e Han, baseavam-se na técnica lá da dinastia de Shang. Estão vendo? Uma dinastia fazia, deixava, a outra ia reproduzindo. E assim por diante. E dessa forma, a China foi se desenvolvendo e se tornou um grande país, como hoje nós conhecemos. Vamos agora, então, pessoal, falar sobre a Índia, sobre as civilizações que estabeleceram ali, naquele local onde hoje conhecemos como Índia.
né? Como mostra o mapa de vocês aí, é sobre a Índia que nós vamos falar. Como eles viviam, né? Como eles eram comandados, como era a cultura indiana. Então, para isso de conversa, como aconteceu na Mesopotâmia e na China, os povos também se estabeleceram à margem de um grande rio. Esse grande rio era chamado Rio Indo. Foi à margem desses rios que se constituíram importantes cidades, como por exemplo a cidade Harappa e a cidade de Mohenjo-Daro. Essas importantes cidades se desenvolveram à margem desse rio. Estudos arqueológicos, pessoal lá que pesquisa através de peças, artefatos, objetos, mostram que Harappa era a cidade mais antiga ali do Vale do Rio Indo, né? E a cidade, gente, ela tinha ali um sistema de fornecimento de água encanada, áreas de banho, rede de esgoto subterrânea, largas avenidas. Era uma cidade extremamente organizada, né? Foram os primeiros a cultivarem o algodão, cujas fibras eram usadas para produzir tecido, né? Eles também desenvolveram um artesanato muito variado. Produziam ferramentas de pedra e de metal, utensílios domésticos, armas e joias para o uso cotidiano e para trocas, né? Então, a cidade de Harappa era uma cidade extremamente organizada e urbanizada, né? Os vestígios arqueológicos, através de pesquisa, mostram isso. A cidade ela acabou entrando em declínio, né? E foi progressivamente sendo abandonada. Até hoje não se sabe por o que aconteceu, que era uma cidade extremamente organizada, de repente as pessoas começaram a sair de lá. Nem tudo a arqueologia consegue descobrir, nem tudo a história nos conta, porque nós não vivemos naquele período, a gente não sabia como, a gente acha vestígios, descobre documentos e imagina como foi, mas de fato o que aconteceu, só quem viveu que sabe, né, pessoal? Bom, a Índia no período védico. O que é essa palavra védico? A palavra védico significa, vem de Vedas, que eram livros do conhecimento. Muito da parte da história da Índia vem desses livros do conhecimento, que eram chamados de Vedas. Por isso diz período védico. Então, através desses escritos, que nada mais é um conjunto de hinos religiosos, preces, fórmulas mágicas, comentários sobre a natureza humana, o universo que era transmitido de gerações em gerações, foi encontrado lá nos achados arqueológicos. E com base nesse material é que se pôde constituir e falar como foi a história da Índia, né? Os Vedas, que eram esses livros, eles traziam muitas informações sobre a sociedade e os costumes da época. Por isso a gente chama esse período de período védico, porque era um período que se descobriu como a Índia vivia, com base nesses escritos, né? E foi bem nesse período, gente, que coincidiu com a chegada de guerreiros nômades, vindo de uma outra região para esse local onde já morava uma civilização, que eram guerreiros de origem ariana. Então eles chegaram a entrar em conflito com os indianos ali e acabaram se estabelecendo no local que antes ali não eram deles, que eram chamados de arianos, que vieram lá da Europa Oriental. Então, gente, esses arianos, quando chegaram ali, estabeleceram, se desenvolveram, eles acabaram se achando superiores aos nativos. Quem é o nativo? O nativo é quem mora no lugar, né? Quem mora no lugar, nasceu ali, é o nativo. Quem vem de fora é o estrangeiro. O ariano era estrangeiro. Ele se achava superior aos demais. E isso foi passando de geração em geração, gente. E foi dando origem ao quê? A uma sociedade de castas. O que é uma sociedade de casta, pessoal? Nada mais que uma divisão social. Eu tenho mais, você tem menos. Eu sou rico, você é pobre. É uma divisão social, uma sociedade de castas. Só que nessa sociedade de castas, o pobre, por exemplo, não pode ficar rico. O rico jamais vai ser pobre. O pobre não se mistura com o rico. Não tem mistura. Cada um no seu quadrado. Então, eles criaram essa divisão social que jamais mudaria. E criou-se escalas de pessoas e de importância de pessoa.
Como era essa divisão de castas da sociedade índia, que até recentemente isso é válido e é visto como um grande preconceito, porque você acaba excluindo grande parte da sociedade nessa divisão de castas. Ainda hoje, apesar de ter caído por terra essa divisão, muitos setores tradicionais da Índia mantêm intacta essa tradição de castas, que era nada mais do que uma divisão social, né? Nós temos quem no topo de todos, ali representado na parte da cabeça, o conhecimento, chamado de Brahmanes, né? Os Brahmanes eram quem, pessoal? Os sacerdotes. Eles eram o que compunha a casta dominante, controlavam os rituais, né? Interpretavam os Vedas, os livros, estabeleciam as leis e ocupavam os altos cargos do Estado. Representa a sabedoria, representa a cabeça, os Brahmanes. Em seguida, vinha quem, pessoal? Os Charitas. Quem eram os Charitas? Os Charitas nada mais é que os guerreiros, né? Com os Brahmanes, eles constituíam a parte dominante. Brahmanes e Charitas, né? Sacerdotes, guerreiros. Eles que dominavam ali esse período da Índia. Em seguida vinha quem, pessoal? Os Vaixas. Os Vaixas nada mais é que os comerciantes. Aqui simbolizado aqui na parte da perna ali, porque o cara andava, vendia, se movimentava, fazia as coisas. Então representa a parte da perna que se movimenta muito, né? Quem que era? Os comerciantes, os camponeses e também os artesãos, o pessoal que trabalhava ali, que ralava. Em seguida, nós temos aí os Sudras. Quem que era os Sudras, pessoal? Eram os servos, né? E, por último, lá embaixo, no pé, nós tínhamos um setor que eles chamavam de intocáveis, que eram os párias, os excluídos, que não fazia parte de nenhuma casta. Eles eram considerados, pessoal, impuro e eram chamados de Dalit. Então, esse povo vivia à margem, como mendigo. Ninguém podia tocar porque ele era impuro. Se ele vivia naquela condição de pobreza, ali excluído, porque é merecido e ele não podia tocar ninguém. Se um pária, né, se um Dalit tocasse um Charita ou tocasse um Vaixas ou tocasse um Brahmane, o tocar, pessoal, que eu digo, relou a mão, tocou. Nossa, eles tinham que passar por um ritual de purificação, pessoal. Você acredita nisso? Sim, fazia parte da cultura. Era um ritual de purificação e consistia em utilizar, né, a urina, o xixi da vaca e o cocô da vaca para fazer este ritual. Sim, por que o xixi e o cocô da vaca, pessoal? Porque a vaca era considerado um animal, é considerado um animal sagrado na Índia, uma espécie de Deus. Então, eles utilizavam para fazer uma mistura e com aquilo eles se purificavam, porque o quê? Um Dalit tocou eles. Olha como era forte essa questão das castas, pessoal. E até ainda hoje permanece em muitas famílias ali tradicionais essa questão dos Dalits, né? É uma cultura que vem lá do período védico, por conta dos arianos que chegaram e se acharam superiores aos nativos que moravam no local. A gente sabe que hoje aqui no nosso país nós não temos essa questão forte, existe preconceito sim, mas não tão acentuado. Às vezes ele é escondido, as pessoas falam que gostam de tal coisa, mas no fundo ela tem algum tipo de preconceito. E existe, só que lá ele é mais claro ainda, né? Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a religião hindu. Como que teve origem essa religião? Para a gente começar essa conversa, coloquei ao lado uma imagem de um deus indiano. Se vocês observarem bem, nós temos muitas coisas nessa imagem, né? É uma imagem aí totalmente colorida, né? Uma imagem desse deus indiano chamado Shiva, né? Meio azulada.
nós temos aqui uma cobra no seu pescoço, nós temos uma insígnia aqui no seu rosto, na sua testa, temos um tigre aqui embaixo, nós temos um tridente, olha quanta mistura, aqui à sua esquerda, né? Temos um sinal aqui na sua palma da sua mão, né? E vários colares aí pelo seu corpo. Então é uma imagem bem rica de simbologia. Mas como chegou-se a essas imagens? Inicialmente, pessoal, a religião antiga ela estava fortemente ligada à natureza. Tanto que nessa imagem nós observamos vários, né, elementos ligados à natureza, como os animais. Né? Acreditavam-se que os deuses eles eram como humanos, se alegravam e se entristeciam, então tinham uma aparência humana. Só que por volta lá do século VII a.C., o que aconteceu? Introduziu-se nessa religião védica, indiana, a ideia de um Deus maior. Tinha a natureza, tinha os animais, mas tinha o Deus maior, o Criador de todos, chamado de Brahma. Eles criaram essa forma de ver a religião para quê? Para justificar também o sistema de castas. Porque o Brahma é o criador de todas as coisas. Se existem os Dalits, é porque assim o Brahma quis. Se tem os Vaishyas, os Chartas, é porque essa divisão foi o Brahma que determinou. Então, não era questionado. Por conta disso, essa religião ela começou a se desenvolver na Índia. Né? Qual que era o fundamento dessa religião indiana? O fundamento que eles têm nessa religião é baseado na reencarnação. Por que reencarnação, pessoal? Era o seguinte, a pessoa em vida aqui, ela morria. Quando ela morresse, ela voltava novamente num outro corpo, reencarnava a sua alma e ali ela ia ter novamente uma oportunidade de corrigir seus erros, de aprender a lição que ela fez ou que ela deixou de fazer numa vida passada. Então, tudo que ela fazia lá atrás, ela podia refazer e corrigir ou passar por um sofrimento para aprender a lição. Dessa forma, a pessoa ia se libertar, se purificar e atingir o moksha. Que é o moksha? É o estágio da libertação, ou seja, a purificação final. Para isso, ela passava por esse ciclo de reencarnações, onde ia aprender o caminho da iluminação, onde teria que ter o conhecimento, né? Aceitar o sofrimento, renunciar aos desejos materiais. Então, tudo isso era um trabalho que era feito em várias vidas de reencarnar, morrer e vir numa nova vida. E esse caminho era percorrido pelo quê, pessoal? Pela meditação. Se vocês observarem aí o Deus Shiva, ele está numa posição de meditação, né? Com as pernas cruzadas, os braços entre as pernas. Isso chama-se yoga, aonde através da meditação eles iam atingindo esses estágios. Né? Também na Índia, pessoal, surgiu uma religião que muitos acreditam que seja japonesa, mas não é, o budismo. O budismo ele surgiu na Índia, se espalhou por todo o Oriente, mas com mais força no Japão, mas é na Índia que surgiu. Consistia em o que budismo? O budismo é a história de um jovem chamado Siddhartha Gautama, onde ele renuncia toda a riqueza, todos os bens, tudo que ele tem, para ver uma vida junto dos pobres. Ele queria entender o sofrimento dos pobres, ele queria compreender para poder atingir, mas aí com sucesso ali, a questão da purificação. Ele queria passar por esses estágios, mas como? Ele tinha que viver junto com os pobres e saber como que era a vida dos pobres, passar pelo mesmo sofrimento e entender. Com isso, ele trouxe uma leva de seguidores com ele e começaram a compreender essa vida de pobreza. Né? Por isso ele conseguiu a santificação e se tornou o Buda. Se a gente observar essa história do Buda, ela tem uma certa semelhança com um santo cristão católico, que é Francisco de Assis, um jovem rico na Itália, que abdica, deixa suas riquezas, deixa o que você tem de mais valioso e vai viver junto com os pobres. Né? Então, a gente observa aí que as religiões elas se dialogam, tem conversas entre elas. O que é importante para nós, pessoal, é o respeito e a tolerância. Não tem uma religião melhor
ou pior que a minha. Existem religiões diferentes que dialogam entre si. Lógico que cada um com suas especificidades e o respeito, pessoal, é fundamental, ou seja, a tolerância, ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Nas próximas aulas estaremos conversando um pouco aí sobre Roma, sobre Grécia, que é os nossos próximos blocos aí, ok? Até mais, pessoal. Tchau!